boa tarde, caros alunos, Facebook, YouTube, redes sociais, Instagram, seja por qualquer meio, qualquer plataforma que você me segue. Curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia. Vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando aí nessa empreitada rumo ao conhecimento, né? Então, alguns assuntos de forma geral que eu gostaria de debater com os senhores, né? Que vai desde o debate do Paulo Cogos com o Rubão, né? Até a possível aí a prisão ou processo, né? O processo do qual o Jair Messias Bolsonaro tornou-se réu, né, no Supremo Tribunal Federal. Então eu vou emitir aí algumas meras opiniões aleatórias, né, sobre essa questão aí, como diria o Bolsonaro, né, sobre essa questão aí, né. Então vamos lá, quem assistiu o debate do Paulo Cogos com o Rubão, né, o debate foi num podcast que teve, né? Agora essa semana, uns 3, 4 dias, foi num podcast, né? Que teve, o debate se intitulava Nacionalistas versus ANCAPs, né? Os ANCAPs a gente sabe quem são, né? Quem acompanha aí esses assuntos aí de filosofia, né? De sociologia, e tal, de política nos últimos tempos vai saber. O ANCAP são os anarcocapitalistas, né? Eles seriam uma espécie de anarquismo, né? O anarquismo é derivado de um conceito político, né? E o anarcocapitalismo ele seria derivado de um conceito econômico, né? Então o Paulo Cogos, né? O Paulo Cogos, estudante de filosofia, youtuber, se diz um libertário, mas se diz também um adepto aí do anarcocapitalismo, né? O anarcocapitalismo, que seria nada mais do que o anarcocapitalismo do que uma ideia de que não deveria existir Estado, né? Que a economia e todos os problemas sociais eles se autorregulariam, né? Fazendo aí uma menção, aí uma fundamentação lá nos liberais, né? Nos liberais clássicos Adam Smith e David Ricardo. Embora os ANCAPs digam que não, né? Digam que eles afirmam que o anarcocapitalismo ele é diferente, muito diferente do liberalismo, né? Porque o liberalismo seria meramente uma questão econômica de desregulamentação, né? Ou de extinção, ou de diminuição, né? Ou da criação do Estado mínimo. E o anarquismo nem Estado mínimo teria. A sociedade ela engendraria tal forma de auto-organização que nem mais nós precisaríamos do mínimo de Estado possível, né? Os ANCAPs, os anarcocapitalistas, né? Que a produção material, né? A partir da produção material, como diz lá o Marx, se erguiria, né? Se fomentaria todas as formas de desenvolvimento, né, da sociedade. A economia e a sociedade se auto-imbricavam, digamos assim, elas se imbricariam, elas formariam uma simbiose da qual o Estado seria um câncer, né? Os ANCAPs, o Paulo Cogos defende que a existência do Estado, né, ele parafraseia, né, o Max Weber, né, que diz que a melhor definição de Estado foi dado pelo Max Weber, de que o Estado ele é o monopólio do uso legítimo da força, né? Ele é o monopólio do uso legítimo da força, portanto, sempre ele vai oprimir, sempre ele vai ser um fator opressor na história, né? Weber diverge de Marx, mas eles têm uma linha no sentido de que para o Marx o Estado é uma superestrutura que legitima o modo de produção, que dá guarida ao modo de produção vigente, à classe social que se beneficia do modo de produção vigente, e o Weber diz que o Estado é o uso da violência, né, legítima
para fazer valer os ideais daqueles que ocupam o Estado e se beneficiam e acabam controlando o Estado. São relações de poder. E os ANCAPs, então, eles se fundamentam numa teoria né, uma teoria política, que é o anarquismo. Né? O anarquismo é um conceito político lá do Bakunin, né? Surgiu lá das divergências dos socialistas lá do século XIX, né? O anarquismo, o não governo, a desordem, digamos assim, né? E eles juntam esse conceito, eles ultrapassam esse conceito político e caem no conceito econômico do anarcocapitalismo, né? Que a sociedade ela não deveria ter regulamentações, o livre mercado deveria imperar, né? Para que você tivesse uma explosão de empreendedorismo, do qual obviamente, né? A sociedade iria se organizar a partir desses livres empreendedores que estariam desamarrados das mãos do jugo do Estado, né? Então o Cogos é um anarcocapitalista, né? Ele se fundamenta em Rothbard, ele se fundamenta em Milton Friedman, ele se fundamenta em Hayek, né? Ele se fundamenta lá nos liberais clássicos também, embora ele divirja e faça críticas contundentes ao liberalismo, né? Do outro lado, o Rubão se diz um nacionalista, né? Esse conceito é complicado e complexo, né? Porque o nacionalismo, obviamente, ele vai se fundamentar em cima de uma ideia, né, de que essa nação, esse Estado-nação, será regido, obviamente, por um governo, né, um governo que de antemão sabe o que é bom para nós, ele sabe de antemão o que é bom para nós, nós não sabemos o que é bom para nós, mas o governo sabe, né? Então, a ideia de nacionalismo, que diverge um pouco de patriotismo, né? Patriotismo seria assim um conceito mais romântico, né? Você defende a sua pátria, né? Pátria vem de pai, né? Você defende o seu pai, você tem um fundador, né? Você tem uma ideia de que existe alguém gerou, né, esta nação, né, o patriotismo. O nacionalismo seria a ideia de mais expansionista, né? Essa nação, ela tem que existir, cultivar a sua identidade, os seus valores, mas ela tem que se expandir. Então o Rubão se diz um nacionalista e obviamente quem rege essa nação, assim como os fascistas e nazistas, é o Estado, o grande Leviatã, como diz lá o Thomas Hobbes, né? O Estado é o grande Leviatã que tudo vê, tudo ouve, tudo pode, que tem os seus tentáculos, né? A grande questão é o seguinte: as duas visões extremadas, elas vão levar a problemas muito graves, a problemas muito sérios. Por quê? Porque veja bem a questão ali do Cogos, né? O anarcocapitalismo. Todo mundo sabe que o mínimo de desenvolvimento de organização ele tem que existir, né? Tem que existir um Estado que saiba em tese o que é bom para nós, né? O que seria bom para nós, né? Que erigisse leis, uma Constituição, que zelasse por essa Constituição, que ele fosse um Estado que estivesse protegido das invasões externas, né? Porque o que vai acontecer? Tudo bem, o Estado é a legitimidade, a manutenção da força contra aqueles que não têm força, né? É a manutenção, ou como dizia Marx, é uma estrutura erigida para fazer valer a lei do mais forte. A classe dominante tem a sua guarida, o seu respaldo no Estado, que se diz democrático, mas não tem nada de democrático, no fim das contas, né? Mas imaginamos a seguinte situação: o Olavo de Carvalho ele foi perfeito, né? Ele foi perfeito na sua análise, né? Ele, na sua análise, ele disse que ele nunca achou um liberal, né? Alguém que defendesse o Estado mínimo ou a inexistência do Estado, que topasse um debate com ele e que explicasse para ele como é que ficaria
a situação, né? Caso nós eliminássemos o Estado, como é que ficaria a nossa situação diante das grandes potências mundiais que conseguiram ser uma grande potência graças ao livre mercado e graças à ação e intervenção estatal? Dois exemplos disso, Estados Unidos e China. Os Estados Unidos conseguiu ser uma potência mundial porque eles associaram livre mercado, né? Livre mercado, moral judaico-cristã e, obviamente, um Estado, né, que intervinha para favorecer os interesses norte-americanos. Então, por mais liberal que seja a economia norte-americana, eles têm uma forte intervenção estatal, né? Então o Olavo de Carvalho ele matou essa questão, né? Tudo bem, você livra-se dos pequenos leviatãs locais, né? As intervenções, o engessamento, a burocracia, a planificação, né? Local, né? Que o Estado faz sobre o indivíduo, né? Você se livra dessas amarras. Mas como que você vai combater os grandes leviatãs mundiais que têm a sua guarida num Estado forte e armado? Como é que você faz? Como é que você faz numa situação dessa, né? Não tem um liberal que saiba lidar com isso. Ok, nós eliminamos o Estado. Ok, eliminamos o Estado porque ele é regulamentador, ele é centralizador, ele é engessador, ele é burocrático, né? Ele acaba, mesmo os conservadores acabam concordando com o Marx, que através dos monopólios e oligopólios, o Estado acaba sendo o representante da classe economicamente dominante. Ok, nós nos livramos dos pequenos leviatãs, mas e os grandes leviatãs mundiais, os grandes estados-nação que têm a sua base de apoio justamente no Estado, né? Você pode ver as grandes nações de hoje, elas têm um Estado fortíssimo, seja para defender os interesses da classe dominante, seja para supostamente defender os interesses da nação. Estados Unidos, China, Rússia, eles não abriram mão do Estado. Como é que nós evitaríamos uma ação, né? Como é que nós evitaríamos uma ação desse Estado, né? Desses estados imperialistas, caso eles resolvessem nos colocar sob julgo, né? Então veja bem, você dispensar o Estado é muito complicado, é complicadíssimo você dispensar o Estado, né? Por quê? Porque por mais que ele seja legitimador da violência, representantes da classe opressora, né? Você pode entender que o mínimo de ordem possível, e é difícil definir esse conceito de ordem para quem, como, onde, quando e porquê, para quem e contra quem, né? O Estado ainda ele pode ter um véu, um rótulo, uma maquiagem de democrático, né? Através do Estado você pode se blindar de certas questões, né? De direito público, né? De direito público, o Estado ele se diz um grande defensor do direito público, né? Um defensor do público, das pessoas, né? Como é que a sociedade se organizaria através do ANCAP, né? Agora vamos para o argumento contra o Estado, né? Do Rubão, né? O Estado ele se caracteriza, né? E eu também concordo com o Cogos nesse ponto. A melhor definição de Estado é que o Estado é uma instituição que tem a legitimidade e a manutenção do uso da força, ou seja, ele pode manter a força, usar a força para fazer valer a sua vontade, os seus direitos, né? Então, o que vai acontecer, né? O Estado, quando ele age, ele cria burocracia, ele centraliza, né? Ele cria burocracia, ele cria intervenção. Obviamente que ele está desfavorecendo alguns e favorecendo outros. Por quê? O Estado é um órgão, digamos assim, um conjunto de instituições permanentes, né? Ele não é abstrato, mas ele não é vivo
quanto o governo. O Estado será ocupado por um governo, por pessoas vivas, né, que comem, bebem, respiram, andam, fazem leis favoráveis a si mesmo, né? E o que vai acontecer? Obviamente que eles vão atender e entender os interesses de uma elite contra os interesses, obviamente, dos trabalhadores, né? Mas precisamos democratizar o Estado. Onde que deu certo isso? Quer dizer, tanto o nacionalismo quanto os ANCAPs, eles pegam argumentos isolados, né? Eles fazem uma generalização, eles contra-argumentam um contra os outros na experiência do que deu errado, e apontam aquilo que deu certo e levam isso ad infinitum, né? Então eles pegam os exemplos dos países ANCAPs que deram certo, né? O Rubão pega os países mais nacionalistas que deram certo, anulam a opinião do outro. Eles são termos opostos, né? É um raciocínio dialético. Você é ANCAP ou você é nacionalista. Eu poderia ser, em certo sentido, né, ANCAP. Eu acho que em algumas questões o Hayek, o Milton Friedman, o Ludwig von Mises, mesmo os liberais clássicos, David Ricardo, Adam Smith, acertaram em algumas coisas. Você precisa do empreendedorismo. O Estado engessa a sociedade, o Estado cria burocracia, ele cria centralização. O mesmo argumento do Marx, ele é uma instituição que mantém a classe dominante no poder, correto, exato, né? Então, nesse sentido, sim, os ANCAPs têm suas razões. Agora, o ANCAP tem problemas também, e isso tem que ser apontado, e um deles é como se livrar dos nações imperialistas, os grandes leviatãs. Nós nos livramos do Estado local, comunitário, né, do nosso país, mas como que nós vamos lutar contra quem vai utilizar-se do Estado para fazer valer os seus interesses? O ANCAP não sabe responder isso, porque não tem resposta para isso, entendeu? Então, o ANCAP, ele é inviável, ele é um socialismo, digamos assim, ele não é um socialismo, mas nós podemos fazer a mesma crítica da impossibilidade do socialismo e do comunismo. Nós podemos dizer que os ANCAPs, há uma impossibilidade, ele é inviável, ele não se concretiza, ele é uma bolha de sabão, que nem dizia o Olavo de Carvalho, ele é uma bolha de sabão. Ele não tem viabilidade, né? Ele não tem viabilidade. Por quê? Por que ele não tem viabilidade? Porque não existe sociedade que se auto-organize, não existe auto-organização. Precisa de um ente regulador, centralizador, que aí nós vamos cair no outro problema dos nacionalistas. Que é o quê? Esse Estado torna-se demasiadamente grande. Ele torna-se demasiadamente grande e opressor, né? Então os dois lados, tanto os ANCAPs quanto os nacionalistas, eles têm problemas, muitos problemas, né? Cada um, obviamente, conta as vantagens, esconde os problemas e defende, obviamente, a sua ideia, né? É complicado porque os dois trazem vantagens e os dois trazem desvantagens, né? Então o que acontece? É muito difícil, né, nós chegarmos a uma conclusão sobre isso. Uma outra questão que a gente pode colocar, é o que está acontecendo no julgamento do Bolsonaro, né? Está havendo, né, os três poderes que são harmônicos e independentes entre si. O judiciário cumpre a lei, o executivo aplica as leis e o legislativo faz as leis. O que está ocorrendo? Nós podemos dizer que é um julgamento político, né? É um julgamento político em que sentido? Em que sentido que é um julgamento político?
É um julgamento político, porque você tem um monte de indicados, né? De indicados ao STF que estão fazendo esse julgamento. Um monte deles, né, foram indicados por um determinado partido. Eles foram indicados por um determinado partido. Então o que que acontece? Obviamente que é um julgamento político, né? Ação do Estado. O Estado, né, se conluindo em poder político, econômico e militar, né? É complicado. É uma questão demasiadamente complicada, tá?